Olá, casais, pais. Hoje estamos no quinto dia do nosso devocional e a gente vai falar sobre o capítulo 30. A gente está falando do capítulo 30 do primeiro livro do profeta Samuel, do capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 20. Mas hoje eu quero trabalhar a perspectiva do versículo 8 e 9, quando Davi, dado o cenário, ele se apresenta diante do Senhor em oração e pergunta: devo perseguir essa tropa? Eu vou reconquistar minha família? E o Senhor responde a Davi e diz: você vai perseguir e você vai conquistar a sua família de volta. Eu acho interessante essa fala porque é muito importante que a gente reflita a fotografia estabelecida no texto. Eu acho legal porque o Senhor, sendo Ele soberano, sendo Ele sabedor de todas as coisas, Ele fala para Davi avançar, Ele fala para Davi perseguir a tropa e buscar pela sua família, mas Ele não diz onde está a sua família, Ele não revela onde está, onde estão escondidos os seus inimigos. É um conceito que está aqui que eu acho interessante a gente refletir. Deus dá a promessa, mas não revela o processo. Eu vou repetir porque talvez você esteja exatamente nesse momento de vida. Deus dá a promessa para a gente, Deus aponta provocações, Deus direciona a gente, mas não revela o processo. Para te mostrar isso, eu vou te mostrar a linha do tempo, um pouco do que viveu José. José teve um sonho, percebeu através do sonho uma provocação do céu para que ele seja uma liderança, que Deus ia usar, que Deus usaria a liderança dele para abençoar um mundo de pessoas. Ao contar isso para seus irmãos se apegaram num tipo de inveja, num tipo de sentimento tóxico e então articularam um plano para vender José. Veja só, a primeira consequência desse cara ter vivido o sonho de Deus, o sonho que Deus planejou, o sonho que Deus plantou no coração dele, foi ter sido vendido por seus irmãos. Daí por diante só vai piorar a situação. Ele vai ser vendido, ele vai parar na casa de Potifar, lá ele é acusado de abuso sexual, ele é preso, ele é esquecido na prisão, fica 13 anos na prisão para depois, somente depois de tudo isso, ele vai ser governador do Egito, ele vai ser honrado, ele vai estar numa posição de liderança que inclusive essa posição vai fazer com que ele favoreça e ajude sua própria família, aquela mesmo que um dia o traiu. O que isso tem a ver com a gente? Como eu te disse, existia um projeto para ele ser liderança, existia um projeto, existia uma promessa sobre a vida dele, mas a despeito disso existia um processo. Às vezes a gente nem se depara das coisas, nem percebe as coisas. Deus dá uma promessa para a gente, para nossa família, para nossa casa, para o nosso cônjuge. Deus estabelece, coloca a mão sobre as nossas vidas e estabelece uma promessa. A gente se apega com a promessa e não percebe a necessidade de brigar por essa promessa, focar nessa promessa a despeito de todo o processo que está à nossa volta. E tome o processo, viu? É tanta coisa que acontece que às vezes a gente nem consegue perceber que faz parte desse mover, desse agir de Deus para que a gente tome posse da promessa. Acalma seu coração, mantenha teu coração em Deus e os teus olhos na promessa. O processo tem esse efeito de fazer a gente perder o fôlego. Às vezes a nossa cabeça fica a mil, sabe? Porque a gente está olhando só para o processo. Mantenha os teus olhos na promessa, olhando para o autor e consumador da sua fé e sabendo que quem cuida da tua casa, quem cuida do teu casamento é o Senhor. Faz a sua parte, mantenha os seus olhos na promessa, Deus vai contigo, Deus vai te dar graça, você vai suportar essa fase difícil, que é o processo. Que Deus te abençoe, vamos para cima. Até amanhã no próximo devocional.